A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, mais uma vez é motivo de imenso prazer estar convosco e dessa feita com um tema desafiador, né? Nós tivemos o cuidado de, nessa semana, ler um livro que já tínhamos adquirido há algum tempo e estava na lista de leitura, mas aí ele veio para ser a bola da vez na semana, haja vista a pertinência temática com o tema da lição. Então o livro que eu li e parte dos comentários que farei nessa aula vem desse livro, A Glória de Deus Quando o Céu Invade a Terra, do Bob Sorge, né? É um livro fininho, de 100 e poucas páginas, 110 páginas, e eu consegui tirar muita coisa preciosa desse livro. Como todo peixe que se come, você tem espinhas que você separa, né? Mas o saldo, a soma, maravilhosa. Recomendo esse livro. Começando a aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a nuvem de glória e nós vamos seguir uma sequência de temas um pouco diferente da revista, mas iremos abordar o assunto da revista e os objetivos da revista. Nós iremos começar nossa aula primeiro com a questão de definições, quais os significados que a palavra glória pode encontrar no texto sagrado. Depois nós iremos trabalhar definições da palavra glória e também na nuvem de glória, né? Em que momento a nuvem de glória apareceu, vamos trabalhar com definições e apresentações iniciais. No segundo momento nós vamos trabalhar o encontro de Moisés com a glória de Deus, os encontros. Moisés teve vários encontros com a glória de Deus, então nós vamos ver alguns detalhes sobre esses encontros, né? No terceiro momento iremos trabalhar entendendo a glória de Deus no pedido que Moisés fez. Teve um momento que Moisés chegou para Deus e disse: Deus, a tua presença é importantíssima, mas sem a tua presença eu não estou disposto a continuar na jornada com o povo, mas além da tua presença, mostra a mim a tua glória. Então nós vamos extrair lições em cima desse pedido de Moisés, né? E no quarto momento, iremos ver a perspectiva da glória de Deus na nova aliança. Qual a perspectiva da glória de Deus na nova aliança? E no quinto momento, nos preparando para a glória. O que eu e você podemos fazer para termos uma experiência real e nítida com a glória de Deus. Amém? Então essa é a nossa jornada. Temos um caminho longo e vamos iniciar. Primeiramente, a palavra glória, ela é usada ora como verbo e ora como substantivo na Bíblia, né? E como verbo nós separamos 2 significados. E como substantivo nós separamos 4 significados. O objeto dessa aula, quando a gente estuda a nuvem de glória, a gente está trabalhando esse significado aqui, o quarto. Mas para que a gente possa entender os desdobramentos da palavra glória no texto sagrado, a gente vai apresentar alguns outros significados, para a gente poder até compreender melhor o sentido da glória de Deus que a gente quer trabalhar nessa lição, tá? Então, primeiro, como verbo, nós temos um exemplo. Quem pode abrir? Salmo 105, versículo 3. Seria ter prazer e agradar-se. Quem localizou pode ler, por favor. Gloriamos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então o Salmo diz para a gente se gloriar-se no santo nome do Senhor. Isso quer dizer o quê? Para a gente se alegrar, para a gente ter prazer no santo nome do Senhor, né? Então esse seria o primeiro significado da palavra glória como verbo, gloriar-se, né? O segundo seria envaidecer-se e orgulhar-se. Quem pode abrir Jeremias capítulo 29, versículo 23 ao 24?
só o 24 até a parte A. 29, versículo 23 ao 24, só a parte A. Quando fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei, quem sou testemunha, disse isso diz o Senhor. 24. A Semaías, filho de Elamita, falará e dizer. Eu acho que eu errei a referência. Eu devo ter errado a referência. Se tem até aqui, deixa eu só conferir. Jeremias 9, 29 não, perdão, 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Amém. Amém. Tá aí. Então, o primeiro significado como verbo que nós vimos é ter prazer. Glorie-se no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Agrade-se do Senhor. Já o segundo significado como verbo seria se envaidecer, se orgulhar. É a atitude de um coração soberbo, prepotente, né? Se gloriar-se diante das demais pessoas. Já como substantivo, nós temos 4 significados a destacar nesse momento. Primeiro, e é possível, irmãos, que você encontre a palavra glória em um outro contexto com outros significados. Eu não estou sendo exaustivo, eu estou sendo exemplificativo, tá? Então vamos lá. Primeiro, honra, reputação e dignidade. Isso pode acontecer em relação ao homem e em relação a Deus. Vamos ver em relação ao homem. Salmo 8:5. Abramos lá, Salmo 8:5. Quem achou pode ler. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra. Está falando do homem, né? Então o homem foi criado menor do que Deus, mas com glória e honra ele foi coroado, né? Então, no sentido de quê? De reputação, de honra e de dignidade, né? Já em relação a Deus, esse texto é conhecido. Eu sou o Senhor e o meu louvor não darei a outro, nem a minha glória, ou o contrário, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de esculturas, né? Então, a minha honra, a minha reputação e a minha glória eu não darei a nem outro Deus, nem ao homem, nem a ninguém, né? Segundo, glória é utilizado como um dom, de bênção, um dom de poder, um dom de vida. Vamos ver 2 textos bíblicos sobre isso. Isaías 58, versículo 8. Quem achou pode ler. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens deste. Esse foi o texto anterior. Agora seria Isaías 58, versículo 8. Diz então romperá a tua luz com a alva, a tua cura botará sem sentença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, a glória de Deus é definida como um poder que protege o povo, né? A glória do Senhor será um dom de proteção na tua retaguarda, será algo que te protegerá, né? Então seria um dom de poder
sobre o povo de Deus. Em João 17, versículo 22, Jesus diz assim: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, glória nesse caso aqui, que Jesus deu a glória dele para a igreja, nesse versículo está no contexto de um dom, de um poder que capacitará a igreja à unidade. Mais uma vez, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então eu dei poder para a igreja, para ela viver uma unidade, assim como nós, assim como o Filho e o Pai são um. Eu dei a minha glória, o meu poder sobre a igreja, para que eles vivam uma união, né? Então, é mais um sentido aí da glória como substantivo. Terceiro, a palavra glória também é usada com um aspecto celestial, quando diz assim: um dia eu subirei para a glória, um dia eu estarei na glória, né? Vamos ver o texto bíblico, o texto sagrado, Salmo 73, assim diz lá, deixa eu acelerar: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então ele está falando de Jesus. Não há dúvida o mistério da piedade na vida de Jesus. Deus, ele é Deus, se manifestou em corpo, foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e foi recebido na glória. Glória no sentido de aspecto celestial do céu, como sinônimo do céu, né? Aí vem então o quarto significado como substantivo da glória, que é o contexto da nuvem de glória. É quando Deus resolve invadir a realidade na esfera humana. É a invasão da realidade de Deus na esfera humana. É quando Deus passa a ser percebido pelos sentidos do homem, seja por visão, por audição, por tato, por paladar, quando ele interfere no nosso mundo físico, né? No caso da nuvem de glória, ele interferiu de forma visível aos olhos humanos. A própria revista traz no subsídio teológico uma nota que eu vou fazer agora a leitura. Na página 87, para quem tem a revista do professor, subsídio teológico, primeiro parágrafo. Ele fala assim: a aproximação de Israel ao Senhor, o grande rei, era claramente multissensorial. O povo via a glória no fogo e na nuvem. Ouvia Deus no trovão e no terremoto. Cheirava algo da doçura divina na fragrância dos perfumes. O Deus fora da percepção sensorial se revelava metaforicamente, de modo que os seres humanos sensíveis pudessem entender. Então, quando a glória de Deus toca nossas vidas, há manifestação visível, né? Isso é um desdobramento do que se espera da glória. Existem outros que nós iremos decorrer com o passar da lição. Deixa eu só recuperar aqui meus apontamentos. Então, para essa definição, nós podemos... Glória a Deus. Kavod seria a palavra glória no hebraico. Já uma outra expressão que a lição nos chama a atenção é Shekinah. Que na
definição da revista, ele traz lá, é a manifestação visível da glória de Deus. É a manifestação, a Shekinah de Deus, seria quando a presença dele se intensifica a tal ponto que a sua glória passa a ser percebida pelo ser humano, né? Então, a glória passa a ser percebida. Então, esses são os conceitos. A nuvem de glória era uma manifestação sobrenatural da glória de Deus na realidade da esfera humana, era perceptível aos olhos humanos. E aí nós temos a leitura bíblica em classe. Êxodo 40, versículo 34 ao 38, e Números 9, versículo 15 ao 16, que fala que a nuvem de glória, no caso do tabernáculo, estava sobre o tabernáculo. Em outras passagens nós vamos ver a definição de que a nuvem de glória, durante o dia, era como uma coluna de nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo, né? A nuvem de glória guiava o povo. A nuvem de glória refrescava o povo. Ela aquecia o povo durante a noite. Ela iluminava o povo durante a noite. Ela protegia o povo. Quando Faraó perseguia o povo, a nuvem que estava na frente passou para trás para fazer divisão e uma barreira intransponível para Faraó. Então era também uma maneira de proteção do povo. E ela alegrava o povo. O povo tinha alegria em saber que Deus estava presente no arraial e habitava entre eles. A presença de Deus é o grande cerne, é a grande X da questão nessa aula de hoje. A presença de Deus no arraial, na antiga aliança, que hoje no Novo Testamento nós temos isso materializado através da habitação do Espírito Santo em nós, né? E nós vamos mais na frente trazer a comparação, a perspectiva da glória do antigo aliança e a perspectiva de interagirmos com essa glória, do jeito que Moisés interagiu com a glória, do jeito que o povo viu manifestações sobrenaturais da glória de Deus. Qual a expectativa bíblica, ainda que nós não temos visto em nossos dias, mas qual a expectativa bíblica que a Bíblia nos aponta acerca do ministério do Espírito, né? Que excede em muito, em glória, o ministério da lei que operou em Moisés. Vamos ver isso no decorrer da aula. Mas vamos lá. Após esse primeiro ponto de definições, vamos entrar agora para discorrer a experiência de Moisés e os encontros que Moisés teve com a glória de Deus. Eu estou acelerando porque com medo de mais na frente faltar para o que nós temos lá na frente. Mas sendo o caso, eu texto, mais alguns comentários dessa parte introdutória mais na frente. Mas vamos lá. Aqui eu queria me basear aqui na página 68. Qual foi a primeira experiência de Moisés com a glória de Deus? Quem pode dizer? Qual foi a primeira experiência que Moisés teve com a glória de Deus? Conforme esse conceito aqui. A invasão da realidade de Deus na esfera humana. Foi a sarça ardente, né? Então a glória de Deus se fez presente num pequeno arbusto, de forma que parecia fogo, mas o arbusto não se consumia, né? E naquele momento Deus fala: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás pisando é terra santa. Naquela mesma ocasião em que vem a chamada de Moisés, Deus apresenta para ele, eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 4, alguns sinais que serviriam como comprovação da sua mensagem e que seriam também uma expressão da glória de Deus sobre ele. Seria a invasão da realidade de Deus na esfera humana. Todo milagre, irmãos, esse conceito também é válido para qualquer ato de milagre. Todo milagre é uma invasão da realidade de Deus na esfera humana.
É quando Deus resolve interferir em nosso mundo natural. Vamos lá em Êxodo capítulo 4. Eu vou ler aqui. Então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem, o Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor, que é isso na tua mão? E ele respondeu, uma vara. Então lhe disse, lança na terra. Ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão. E num outro momento ele disse, pega a tua mão, nos versículos posteriores, coloca dentro das tuas vestes. A mão saiu leprosa. Coloca a mão novamente nas tuas vestes, e a mão voltou a ficar sã. Então, esses dois sinais eram evidências da glória, era a invasão de Deus na realidade humana. Era uma manifestação da glória de Deus no ministério de Moisés. E tinha qual objetivo? De confirmar a legitimidade de Moisés como representante de Deus e de confirmar a autenticidade da mensagem que Moisés portaria como uma mensagem vinda de Deus. Aí, ouvindo alguns comentaristas sobre essa lição, eu vi vários comentários dizendo que no tempo da antiga aliança, por não ter o Espírito Santo habitando no coração do homem, os homens dependiam do que viam para crer. Então hoje na nova aliança não existe mais essa dependência, porque o Espírito, foi o comentário do autor que eu estou colocando para a gente refletir, e eu tenho a minha resistência, e eu vou mostrar refutações a esse pensamento. Hoje na nova aliança nós não temos necessidade de sinais para crermos, porque o Espírito habita em nós, e o Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos gera o arrependimento, que nos faz crer. Então eles meio que diminuíram a pressão sobre a igreja de manifestar sinais da glória de Deus, sinais da invasão da realidade de Deus na esfera humana, né? Entretanto, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos em Lucas capítulo 9, versículo 1, o comissionamento que Jesus deu para os 12 apóstolos fazer a sua primeira viagem missionária. E Jesus estendeu a mão sobre eles e deu-lhes poder sobre demônios e para curar todas as enfermidades. Mas na frente de Jesus comissiona 70, está na referência de Lucas capítulo 10, versículo 9, e mais uma vez ele outorga o poder sobre enfermidades e demônios para a eficácia daquela missão de evangelização e discipulado e de obra missionária, né? Os sinais tinham um lugar no ministério de Jesus. Os prodígios tinham um lugar no ministério de Jesus. Certa vez, quando ele passou por duas cidades de Cafarnaum, ele falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 21. Quero ler para vocês. Mateus capítulo 11, versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e se em Sidom se tivessem feito milagres que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, vestido de pano de saco e cinza. Então Jesus fez uma obra, fez muitos milagres nessa região de Corazim e de Betsaida. Só que o povo não se arrependeu como Jesus esperava que o povo se arrependesse. E nesse versículo ele deixa muito claro o propósito de um ministério prodigioso em sinais.
O ministério rico em sinais de Jesus tinha um propósito, tinha uma finalidade, tinha um objetivo. Era gerar arrependimento, era trazer temor ao coração, era trazer sensibilidade ao coração, era trazer transformação ao coração. Então, quando ele vê que essas duas cidades não se arrependeram, ele lamenta e joga e traz à tona que se Tiro e Sidom, que foram duas cidades lá atrás destruídas pelo juízo de Deus, tivessem tido a oportunidade de observar esses sinais, há muito eles teriam se arrependido. Então, com esta passagem fica muito claro que o lugar dos sinais do ministério de Jesus tinha um papel em gerar o arrependimento e trazer o temor no coração das pessoas. Era tão claro a importância dos sinais do ministério de Jesus, que em João capítulo 3, versículo 2, Nicodemos, ao se aproximar de Jesus, quais foram as palavras de Nicodemos a Jesus? Quem lembra? Para eu só não falar. Quem me ajuda? As palavras de Nicodemos a Jesus, as primeiras palavras, versículo 2. Quem lembra? Vamos participar, meus irmãos. Parece que vocês estão meio que... Tem que trazer um lanche pra gente. Geraldo? É só participar aí. Não, Nicodemos. Não, as primeiras palavras. Como foi que ele chegou falando com Jesus? Por que que ele entendeu que ele era mestre e era vindo de Deus? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, hoje nós olhamos para trás na história e vemos que Maomé, não existe registro histórico de milagres feito por Maomé, né? Mas o ministério de Jesus foi prodigioso em sinais. E eles tinham uma finalidade de trazer a autenticidade naquela mensagem, para confirmar para o povo que aquele pregador vinha de Deus. Confirmar para o povo que aquelas palavras, aqueles ensinamentos vinham de Deus. E Nicodemos se dobrou a essas evidências, a esses fatos. Eram fatos notórios. Não se dobravam perante eles quem quisesse endurecer o seu coração, mas eram fatos notórios. O poder religioso na época não podia socorrer as necessidades do povo. Era algo parecido com a nossa realidade de hoje. Pessoas entravam no templo cegas, saíam cegas. Entravam coxos, saíam coxas. Entravam leprosos, saíam leprosos. E o poder religioso não tinha o que dá no que tange a curas físicas, né? Era algo raríssimo. Como hoje existe, mas é algo raríssimo. Mas o ministério de Jesus era prodigioso em sinais, e com essa mesma preocupação que Deus teve com Moisés. Moisés perguntou: como é que eles vão acreditar que o Senhor me enviou? Como é que eles vão acreditar que eu estou falando da tua parte? Aí Deus disse: que é isso que tu estás nas mãos? Não é uma vara? Joga para ver o que é que vai acontecer. Bota a tua mão debaixo das tuas vestes. Então Deus apresenta sinais para validar a pregação da sua palavra, a mensagem da sua palavra. E aí nós temos em Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18, a grande comissão, quando ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. Então não é só um comissionamento para os 12, não é só um comissionamento para os 70 que Jesus deu-lhes poder sobre as enfermidades. É um comissionamento sobre os que creem. Então eles que creem irão pregar a mensagem do Evangelho, e sobre eles seguirão os sinais. Com que propósito? O mesmo propósito que Deus deu a Moisés sinais para convencer Faraó. Propósito de fazer a glória de Deus interferir na realidade, na esfera humana. A glória de Deus ser percebida pelo homem. E com isso trazer a autenticidade da mensagem.
Então, do jeito que Moisés precisava da glória lá atrás, para confirmar, para ter uma eficácia em seu ministério, no contexto neotestamentário, no contexto do Novo Testamento, não só na realidade dos discípulos enquanto andavam com Cristo, mas na realidade dos apóstolos. No livro de Atos, nós temos tido a oportunidade de ver o nosso pastor Erno pregar nos cultos de sexta-feira em cima do texto de Atos, capítulo 2. E a Bíblia fala lá que havia prodígios e sinais através do ministério dos apóstolos, e não somente deles, mas de homens cheios do Espírito Santo, como Filipe e outros mais. Né? Então, esse foi um pequeno parêntese para a gente já trabalhar a nossa necessidade de buscarmos a glória de Deus. Nós precisamos ter um desejo mais intenso e uma busca mais perseverante, uma consagração mais radical da nossa parte, para termos acesso a experiências com a glória de Deus. Experiências em que Deus interfere em nossa realidade. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Então, como já falei, mais uma vez, a manifestação da glória de Deus no ministério de Moisés. Nós vemos as pragas que foram derramadas no Egito. As 10 pragas eram a manifestação da glória de Deus. Era a interferência de Deus na esfera do homem, né? A nuvem guiando o povo, a nuvem protegendo o povo do exército egípcio, o mar se abrindo, ali tudo são experiências com a glória de Deus. Em seguida, Moisés, no Monte Sinai, a nuvem vinha sobre o monte. Deus falou lá em Êxodo capítulo 19, mandando o povo se santificar, porque iria aparecer ao terceiro dia sobre o monte, e iria falar com o povo, né, e apresentar os seus mandamentos para o povo. E a glória de Deus sacudiu aquele monte com sinais de terremotos, de trovões, de nuvem, de fumaça, né? Então era uma experiência visível, perceptível. As águas amargas de Mara foram transformadas em águas potáveis com o lançamento de uma bucha dentro delas. O maná que caiu dos céus era uma outra manifestação da glória de Deus. Como falei, todo milagre é uma manifestação da glória de Deus. E então nós chegamos ali no momento em que Deus entrega as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Êxodo capítulo 24. Moisés escala o monte sobre a ordem de Deus e permaneceu ali durante 40 dias e 40 noites, em meio à nuvem de glória de Deus, que para o povo que estava abaixo do Monte Sinai, aquela nuvem tinha aparência de fogo. E a Bíblia descreve que Moisés entra no meio dessa nuvem e passa 40 dias mergulhado na glória de Deus. Aí o que é que acontece, irmãos? Nós já vamos entrar no nosso terceiro tópico para entendermos o contexto do pedido de Moisés e entendendo a glória de Deus através dessa passagem em que Moisés pede a Deus: mostra-me a tua glória, que é em Êxodo 33, versículo 18. O que acontece? Deus dá, depois de 40 dias, os seus mandamentos a Moisés. E quando Moisés desce para o arraial, e antes mesmo de descer, Deus já revela para Moisés que o povo estava corrompido. Então quando Moisés desce para o arraial, ele vê o povo se prostituindo em volta do bezerro de ouro. Aí tem aqui os episódios, vocês conhecem. Moisés chama quem é pelo Senhor, e os levitas aparecem e eles matam todos aqueles que eram a favor do bezerro de ouro. E
depois desse episódio, vem lá Êxodo, eu quero que todos vocês abram. Êxodo capítulo 33. Uma pergunta, para ver se eu estou entendendo. Naquela época foi necessário a invasão, a manifestação do sobrenatural, para que o povo cresça. Na época de Jesus também. E hoje também é necessária essa invasão que está tão escassa. É algo a gente refletir. Eu acredito que sim. Do jeito que houve uma preparação para a vinda de Jesus através do ministério de João Batista, e também houve ali muitos prodígios para a expansão do Evangelho, eu acredito que antes da vinda do Senhor Jesus, há uma necessidade de o Evangelho ter um avivamento, ter hoje são muitos os templos que falam em nome de Cristo, em nome de Jesus, né? Naquele tempo, o Israel estava dividido, mas a divisão não era entre uma apresentação do Senhor e outra apresentação do Senhor, não. Era entre Baal, entre Asterote. Então a coisa estava clara. Hoje, existem os espíritos que se falam em nome de Cristo, os católicos, os testemunhos de Jeová, mormons e tantos mais. E uma verdadeira... quem está de fora fica sem distinguir. E muitas vezes a gente se escolhe naquele versículo que é o Espírito que convence, né? Não precisa. Não, o convencimento vem do Espírito Santo, né? Entretanto, os sinais têm um papel de catalisar, de potencializar essa ação do Espírito no coração do homem. Não é o sinal que vai convencer o homem do pecado, não. O sinal, ele vem ali para potencializar a ação do Espírito no coração do homem, né? Mas vamos lá. Êxodo capítulo 33. Eu quero fazer vocês pensarem, matutarem, né? Versículo 2 ao 6. Afinal, nós estamos numa sala de obreiros, entre pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, e precisamos buscar profundidade mais nessa sala, né? Vamos lá. Vamos entender o contexto que levou Moisés a ter uma experiência com a glória de Deus. Então, depois daquele episódio do bezerro de ouro, veja o que Deus falou para Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 2. Quem pode ler? Do versículo 2 a 6. E lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu não saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Então, o que é que Deus anunciou? Que até aquele momento Deus estava com o povo na nuvem. Aí Deus diz: olha, a partir de agora não tenho como continuar com vocês. Eu vou mandar o meu anjo para seguir com vocês, porque vocês são um povo obstinado. E eu estou vendo a hora eu, por um instinto, consumir todos vocês. Aí o povo se entristeceu bastante, né? Mas aí nós temos a valorização que Moisés trouxe em relação à presença de Deus. Olha como Moisés se comportou diante dessa resistência de Deus de seguir com o povo. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome,
e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então Deus volta atrás, diante da intercessão de Moisés, né? Moisés fala: lembra-te que a nação é o teu povo. Eu não achei graça diante de ti. O Senhor não disse que me conhece, me chama pelo nome, me conhece pelo nome. Então, em consideração, eu te peço que volte atrás. Eu não estou disposto a continuar essa jornada se o Senhor não for conosco. Eu não, em outras palavras, eu não aceito apenas o anjo. Eu quero a tua presença entre nós. Aí, então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Se não for com a tua presença, não nos faça subir desse lugar. A gente morre aqui, mas eu não quero partir se o Senhor não for conosco. Deus já tinha dito que tá bom, Moisés, eu vou. Mas ele continuou na intercessão para... Aí ele disse: ó, como se saberá que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então ele diz: como que a gente vai saber que a gente achou graça aos teus olhos? Qual é a diferença entre o nosso povo e os outros povos da face da terra? Não é pela tua presença? No contexto, Moisés valorizou demais a presença de Deus. E eu acho que isso é algo que a gente precisa resgatar para nossas vidas. Em busca de termos um contato maior com a glória de Deus, precisamos valorizar a presença de Deus. Nesse livro aqui, ele traz um gráfico. Que ele demonstra a relação da presença com a glória. Deixa eu tentar esboçar aqui. Então, ele bota aqui, essa linha aqui seria o limite sensorial do homem. Limite sensorial. Tudo que acontece daqui para baixo é algo intangível. Tudo que acontece daqui para cima é algo tangível, é algo que pode ser visto, é algo que pode ser presenciado. Então a presença de Deus vai crescendo, e quando ela alcança esse limite sensorial, aí ela passa a ser expressada como glória de Deus. Então a glória de Deus acompanha a presença acompanha a glória. Quando a presença cresce ao ponto de ultrapassar esse limite sensorial, ela estoura em glória, que é perceptível pelos homens, né? Então esse livro traz essa comparação, está aqui o gráfico, e ele mostra que a experiência com a glória de Deus, ela é crescente, ela vai crescendo, assim como o profeta entrou no rio e a água dava sobre o tornozelo, sobre os joelhos, sobre os lombos, depois águas que não podiam se nadar, assim como
Ezequiel viu a glória saindo da casa do Senhor. Primeiro a glória estava no Santo dos Santos, depois foi para os umbrais, depois foi para a tenda. Então tanto a glória cresce de forma gradual, como a glória desaparece de forma gradual na vida do povo, né? Então quando a glória saiu da vida de Sansão, todas aquelas manifestações de força de Sansão era a expressão da glória de Deus. Mas a glória não saiu da vida de Sansão de uma hora para outra. Ela veio se esvaindo aos poucos. Se esvaindo, não a força dele, mas a glória sobre a vida dele foi se esvaindo. Até ele cortar a única coisa que segurava o restante da glória de Deus que estava na vida dele, né? Então a Bíblia nos ensina que essa experiência com a glória de Deus, ela é tanto crescente como ascendente como descendente, e ela vai gradualmente, né? Então, se nós queremos buscar a glória de Deus, precisamos valorizar a presença. É isso que nós vemos Moisés aqui nesse texto. Antes dele pedir a glória, mostra-me a tua glória, ele valoriza a presença. Deus, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Pode falar. Tem a glória. Você está em pecado. Você quer dizer que o pecado você deixa de ter a glória. A glória não sai de imediato. Ela vai perdendo aos poucos. Então tem seu pecadinho, vai crescendo. Até a glória. Por exemplo, aí você pergunta: mas o cara que adulterou a esposa, ele não perde de imediato a glória? A análise aí é que antes dele chegar ao adultério, ele já veio num histórico de queda, e a glória já foi se esvaindo, até que de repente o adultério é o último fiapinho da glória. Nesse caso, houve um ascendente e o Chile aqui Não cai, a última perdeu. a pessoa não cai de repente. Não cai de repente. Tiago, permita eu ler três versículos da palavra. Está dentro dessa temática. Isso é importante. Isaías, no capítulo 59, ele diz assim, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas aí ele diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas iniquidades, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então, o que é que acontece? Deus é perfeito, é santo, mas o homem é pecador. Agora, enquanto o homem guarda o pecado e se aproxima de Deus, quanto mais ele vai se aproximando de Deus, a luz vai estar brilhando nele, e ele vai criando uma intimidade com Deus, ao ponto de ser sensível a ouvir a voz de Deus. Mas ele precisa cada vez mais se aproximar de Deus, buscar a Deus, porque Deus não vai compartilhar com o homem o pecado. O que é pecado? É erro, é coisas que não agradam a Deus. Isso o homem só consegue entender quando ele está debaixo do temor de Deus. E aí ele se aproxima de Deus, e aí ele se torna sensível espiritualmente para entender a voz de Deus, e a vontade de Deus ele passa a sonhar o sonho de Deus. Eu entendo por esse caminho que o pecado afasta o homem de Deus, de forma tal que o homem, quando cai nessa doideira toda, ele fica como se estivesse cego. Para ele, tudo é certo. Por exemplo, eu conversava com esse professor da universidade, e a temática era essa. Ele disse, olha, eu sou assim. Ele não tem uma noção de um rumo que ele definiu para Deus. Mas ele diz, eu creio em Deus, porque todo ele diz, né? Eu creio em Deus, Deus é assim, mas ele não tem uma definição. Quer dizer, Deus não concorda e nem agrada-se que o homem tem pecado. É a razão dessa. Amém.
Professor, Amém. tem uma aí que a glória de Deus, ela some rápido da vida do homem, mas rápido mesmo. É quando o homem, ele faz sexo rápido. Ela é rápido, acaba. É muito rápido. Eu acho que acho que o que você está falando seria qualquer pecado, você já sente uma baixa da presença. Você vai tentar orar e não sente mais aquela presença, né? Mas esse é terrível. Aí... Esse é rápido. Eu vi várias pessoas questionando, várias eu vi na internet, eu já vi até em pregação em eventos que eu fui, e algumas pessoas questionarem essa questão da presença de Deus, baseado em alguns textos do Velho Testamento, Isaías, né, de mim conversando, aquela passagem lá do monte, que ficava convengando, o povo tinha que sair porque não podia ficar perto. E algumas pessoas questionam no nosso jargões, né, sobre Deus está presente, a glória de Deus está aqui, ou seja, essas pessoas acham que isso não é possível, porque a gente não tem capacidade suportar. Mas a gente vê que através de Cristo, realmente a gente houve essa quebra, né? Essa aproximação, o Espírito Santo faz isso. Isso. Então, o que eu, existem pessoas que questionam isso. é o que eu pretendo trabalhar no tópico seguinte, que é a perspectiva da glória na nova aliança. Eu vou tentar chegar nesse ponto. Mas veja bem, a valorização da presença é algo necessário para quem quer alcançar o domínio da glória, ao alcance da glória. Então, começamos por aí, valorizando a presença de Deus. Deus é um Deus santo, né? E precisamos valorizar a presença dele. E quando nós entramos já na nova aliança, nós temos 2 versículos que nos asseguram a presença de Deus em nosso contexto. Mateus 18, 20, Jesus falou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, se nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, estudando a palavra dele, que ele disse: examinar as escrituras, porque é nelas que vocês vão ter a vida eterna. Então, nós temos a promessa bíblica que ele está presente entre nós, né? Então, existe a presença da habitação do Espírito em nosso ser, mas existe algo místico, algo de sobrenatural, algo a mais na reunião entre os santos, na reunião da igreja, como corpo de Cristo. Ele prometeu estar presente quando 2 ou mais se reunirem em seu nome, né? Em Mateus 28, 20, ele também disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então precisamos valorizar a presença. Como que a gente valoriza a presença? Quando a gente está comprometido com o processo de morte da nossa natureza pecaminosa. Quando a gente está comprometido com o processo de morte sobre os nossos impulsos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas escolhas, a morte do eu, carregar a cruz. Quando a gente desvaloriza a presença, quando a gente pensa: minha esposa não está vendo, meu filho não está por aqui, não tem nenhum irmão perto, então eu posso dar uma olhada aqui nesse negócio. Então eu estou desvalorizando a presença, né? Então, se eu administro a minha vida desvalorizando a presença, eu não posso ter expectativa de ter experiência com a glória de Deus. Se eu quero ter expectativa de ter experiência com a glória de Deus, eu preciso valorizar a presença de Deus. Foi isso que Moisés fez aqui. Amém? Aí vamos ver o pedido de Moisés e o consentimento de Deus, trazendo à tona um projeto que ele tem para o homem. Vamos ver a narrativa. Eu li até o versículo 16, né? Agora 17. Então disse, Êxodo 33, 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Então Deus está dizendo: isso tá bom, Moisés, eu vou com você. Minha presença vai com você. Eu vou com você. Não vou mais deixar o povo só com os anjos. Eu vou com vocês. Vou continuar na nuvem. Aí Moisés disse: então disse Moisés: rogo-te que me mostre a tua glória. Deus poderia dizer: rapaz, você não está arrogante demais não. Você já conseguiu a minha presença, agora quer a minha glória.
Não está querendo demais não, mas não, Deus não fez isso. Deus consentiu com ele. Deus consentiu com ele. Deus consentiu com ele. E aí trouxe à tona o texto áureo da nossa lição. E aí, quando fala lá, se você puder voltar para o texto áureo da lição, Salmo 57:5, ele fala lá: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Está no projeto do coração de Deus que a glória dele invada toda a terra. Existem vários versículos na palavra de Deus que mostra a expectativa de Deus que a glória invada toda a terra. Na visão de Isaías, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, né? Esse é o pulso, essa é a batida do coração do trono de Deus. Se nós botarmos a mão na nossa jugular, nós sentiremos o pulso do nosso coração, o pulso do ritmo que o trono de Deus se movimenta, é na perspectiva que a glória dele invada a terra. Existem versículos como Números capítulo 14, versículo 21, que Deus jura e diz: "Tão certo como eu vivo e como a minha glória invadirá toda a terra." Esse povo que não quis conquistar a terra, somente Josué e Caleb, eles não entrarão na terra, morrerão no deserto. Então Deus, em Números, ele jura que, tão certo como ele vive, que a sua glória invadirá a terra, que iria acontecer aquilo. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, também fala que a glória do Senhor invadirá e o conhecimento do Senhor invadirá todos os habitantes na terra. Malaquias, capítulo 1, versículo 11, também fala que, assim como desde a nascente do sol até o poente do sol, será grande o meu nome e exaltado em toda a terra. Então está no coração de Deus. Então, para a gente interagir com um Deus que é glorioso, que é exaltado, e para a gente trazer à tona a nossa realidade, a manifestação de Deus, a gente tem que entender o projeto de Deus para a vida do homem, para a terra. Deus tem no seu coração invadir a terra com sua glória, e isso acontecerá na sua plenitude quando? No reino milenial, na sua plenitude. Mas as evidências do reino de Cristo acompanham a pregação do Evangelho. Foi assim que João Batista pregou: "É chegado-vos o reino de Deus, arrependam-se." Foi assim que Cristo pregou: "Chegado é o reino de Deus entre vós." Então, a pregação do Evangelho traz à tona o reino de Deus. E sobre o reino existe esses valores, esses pilares, essas fundações de que existe a expectativa de Deus, da sua glória ser conhecida sobre o homem, né? Então, por conta disso, Deus atende o pedido de Moisés, haja vista a valorização que Moisés fazia da sua presença, a consagração que Moisés tinha em buscá-lo, em priorizá-lo. Então, vejamos como que Deus responde à resposta de Moisés, e que eu confesso que no primeiro momento eu tive dificuldade interpretativa de entender o porquê que Deus respondeu a Moisés conforme o versículo 19. Leiamos. Respondeu-lhe o Senhor: "Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer." Então Moisés pede para ele ver a glória de Deus. E qual é a resposta de Deus? Mais uma vez: "Eu farei passar a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer." Aí acrescentou, além disso ele acrescenta: "Não poderás ver a minha face, pois nenhum homem pode ver a minha face e viver." Aí traz à tona aqui, que o gráfico trabalha, que eu botei depois, do jeito que a gente tem um limite da presença para a sensação da glória, que a gente sai do que é intangível para o que é tangível. Se o contato com a glória crescer, chegaríamos a um limite de sobrevivência, né? Principalmente na antiga aliança.
que não se tinha a mediação de Cristo. Mas existe um limite de sobrevivência, fica muito claro nesse texto. Deus fala, olha, você não pode ver minha face, porque nenhum homem pode ver minha face e ficar vivo. Aí disse mais o Senhor, eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então aí todos nós conseguimos entender a situação narrada aqui pelo texto. Agora, eu quero trazer à tona e interpretar o porquê que Deus falou no versículo 19, a resposta. Moisés pediu o contato com a glória e Deus falou o quê? Ele disse, olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. Então Deus está trazendo à tona, olha Moisés, eu vou fazer você enxergar. Quando você tiver contato com a minha glória, você vai enxergar a minha bondade. O seu entendimento será aberto. O seu discernimento será ampliado. Você entenderá a grandeza, a glória do nome do Senhor. Você entenderá a misericórdia do Senhor. Você entenderá o amor do Senhor. Então, olha o que Deus está anunciando para Moisés. Moisés, eu vou te mostrar a glória. E quando a glória chegar na tua vida, quando você tiver essa experiência, você vai entender o meu nome. Você vai entender a minha bondade. Você vai entender a minha misericórdia. Seu discernimento será ampliado. Há muito que nós falamos. Nós precisamos de discernimento espiritual. E nesse texto eu encontro a maravilhosa revelação das Escrituras, que a maior experiência de discernimento espiritual vem do contato com a glória de Deus, né? O contato com a glória de Deus me trará um discernimento totalmente diferente. Eu vou passar a discernir Deus de uma outra forma. Eu vou passar a discernir o amor, o reino, a glória, a misericórdia, a bondade de uma outra forma. Eu vou passar a discernir os meus pecados, a minha miserabilidade, a minha fraqueza, a minha pequenez diante da grandeza de Deus de uma outra forma. Então é isso que acontece com a glória. Eu posso dizer que a glória de Deus, se a gente tiver experiência com ela, teremos uma moeda de duas faces. De um lado será algo sensorial, algo que a gente vai poder sentir, algo que a gente vai poder ver, ou nem sempre vemos. Às vezes você tem uma experiência com a glória de Deus e você apenas sente. Quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo batiza, quando o Espírito Santo renova, você muitas vezes não vê, mas você sente. É a glória de Deus que está presente. Mas quando a glória de Deus está presente, além de ter algo sensorial, tem algo de revelação da parte de Deus. Os sentidos humanos se abrem, o discernimento se abre. É por isso que Deus revela a Moisés: Moisés, eu vou te atender, mas olha, quando a minha glória passar, você vai compreender o meu amor, a minha bondade como você nunca entendeu. Você vai entender a grandeza do meu nome como você nunca entendeu. Você vai entender a misericórdia que eu tenho como você nunca discerniu. E, irmãos, é maravilhoso quando nós temos experiência de oração profunda. E eu tenho lembranças de momentos de oração do meu devocional com Deus, em que eu pude desfrutar da presença de Deus, sentir a presença de Deus e de ter essa sensibilidade, esse discernimento ampliado, de ver, meu Deus, como é urgente a tua obra, como o teu amor é latente pelos homens, meu Deus, e ser levado a um patamar espiritual totalmente diferente, a partir de uma profundidade de oração. O contato com a glória de Deus abre o nosso discernimento espiritual. Foi isso que aconteceu com Moisés. Deixe-me ler aqui um comentário da obra, para não ficar em minhas palavras. Página 77 desse livro, A Glória de Deus, Quando o Céu Invade a Terra, Bob Sorge. Fala lá:
Mas então Moisés responde ao Senhor no versículo 18. Vou parafraseá-lo, expandindo um pouco mais o que ouço Moisés dizer. Obrigado, Senhor, por sua presença. Sem a sua presença eu renuncio. Estou muito contente que o Senhor esteja prometendo a sua presença. Nós precisamos dela urgentemente, mas Moisés para e hesita. Ela não é suficiente, eu quero mais. Quero mais que apenas a sua presença, eu quero a sua glória. Por favor, mostre minha glória. O Senhor manifestou o seu contentamento com o pedido de Moisés, consentindo. A resposta de Deus foi mais ou menos assim: tudo bem, Moisés, vou atender ao seu pedido. Veja o que eu vou fazer. Vou fazer passar toda a minha benevolência diante de você. E vou proclamar o nome do Senhor diante de você. Vou ser generoso para quem eu quiser ser generoso. E vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus decidiu dar a Moisés uma das suas revelações mais singulares de si mesmo, que nenhum homem na história tiveram, a não ser o próprio Jesus. Então, aquele contato da glória de Deus com Deus fez Moisés discernir Deus de uma forma totalmente diferente, como ele não tinha o discernimento anterior, né? Aí, mais à frente ele fala, ó, diante de você farei passar a minha bondade. Deus está basicamente dizendo, Moisés, você vai ver algo sim. Você vai ver a minha glória com os seus olhos naturais. Logo, a primeira característica da glória é que ela é percebida por um ou mais dos 5 sentidos. Isso a gente já falou. Então, a primeira característica da glória é que ela é sensorial, ela é percebida, né? Segundo, a segunda metade da glória é definida na segunda expressão do Senhor, do versículo 19. Diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Deus estava dizendo, Moisés, eu vou proclamar meu nome diante de você de tal maneira que irá além da audição física e se transformará em audição espiritual verdadeira. Vou fazer que minhas palavras estalem em seu espírito. Espírito de sabedoria e revelação vai acender como uma bomba em seu coração e sua mente. Os seus olhos e seu entendimento vão ser iluminados. Você vai compreender realmente todo o portento do que estou lhe dizendo e você vai me conhecer melhor. Então, o contato com a glória de Deus vai trazer um espírito de revelação, de discernimento e de sabedoria, né? Não é só uma experiência sensorial, mas também é uma experiência pela qual o Espírito Santo nos capacita de modo sobrenatural a compreender a verdade espiritual de nosso homem interior, de maneira que possamos a conhecê-lo melhor. E aí nós temos 2 textos que eu vi como que estão em paralelo, ou seja, em sincronia, textos do apóstolo Paulo no Novo Testamento com o que está escrito aqui. Vamos ler lá Efésios capítulo 3. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar nesse raciocínio que o contato com a glória de Deus vai explodir em nosso coração um discernimento espiritual. A gente vai entender quem é o Senhor, a grandeza do nome do Senhor, a grandeza do amor, a grandeza da misericórdia de Deus, a urgência do reino. A gente vai entender o pulsar do reino, a gente vai ouvir missões, 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 o pulsar do coração de Deus. A gente vai entender a urgência, né? Vamos ver, irmão, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 16 e 19. Olha o que Paulo ora aqui. Oro para que segundo a riqueza da glória, da sua glória, olha o que ele está dizendo. Eu oro para que segundo as riquezas da glória de Deus. Ou seja, o que ele vai pedir são consequências da glória de Deus. Segundo as riquezas da glória de Deus, eu oro. Olha o que ele está dizendo. Que ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, quando nós temos um contato com a glória de Deus,
esse contato vai trazer a riqueza no nosso coração de sermos fortalecidos em nosso homem interior pela ação do Espírito do Senhor. Aí veja lá, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. Então, o contato com a glória de Deus vai avivar a presença de Cristo pela fé em nossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, o contato com a glória de Deus, a riqueza de termos uma experiência com a glória de Deus, vai fundamentar, vai arraigar, vai alicerçar, vai enraizar a nossa vida no amor de Deus. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, qual seja o comprimento, qual seja a altura e qual seja a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja, se o que Paulo está falando não é a doutrinação, a doutrina sistematizando o que aconteceu com Moisés lá atrás. Moisés, eu vou mostrar a minha glória, tu vai ter uma experiência com a minha glória, mas quando a minha glória passar, tu vai entender o nome do Senhor de outra forma. Tu vai entender a benignidade do Senhor de outra forma. Tu vai entender a misericórdia do Senhor. O teu espírito será fortalecido. A tua vida será arraigada e fundada. Tu compreenderás o amor de Deus, a largura, a altura, a profundidade, numa dimensão nunca jamais vista, a partir do contato com a minha glória. Isso que Paulo está discorrendo aqui no texto de Efésios capítulo 3, e que tem um paralelo muito forte com a experiência de Moisés lá atrás. Outra passagem de Filipenses que vai no mesmo caminho, e aí eu aprendo, irmãos, ainda nesse texto aberto. Você quer orar pela glória de Deus? Você pode fazer as seguintes palavras, ó. Mostra-me a tua glória, Senhor. Ajude-me a discernir a tua bondade. Ajude-me a entender a grandeza do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, que sejamos fortalecidos no nosso homem interior pela ação do Teu Espírito. Senhor, que possamos compreender o Teu amor, a dimensão, a profundidade, a largura, a altura, que possamos discernir o Teu amor. Senhor, que possamos discernir os Teus pensamentos, que possamos discernir os Teus caminhos, que possamos discernir a urgência do Teu coração. Senhor, que possamos entrar na frequência de Ti, da frequência do Teu coração. Então, a gente pode pedir a glória não somente dizendo, me dá a glória, me dá a glória, me dá a glória. Se você entende o porquê que a glória vem, o para que a glória vem, a riqueza da experiência com a glória, então você começa a orar fundamentando-se na palavra. Senhor, eu quero a tua glória, porque eu quero que o Senhor me fortaleça no homem interior. Eu quero entender quem é o Senhor. Eu quero discernir quem é o Senhor. Eu quero discernir as tuas urgências. Eu quero discernir as tuas prioridades. Eu quero discernir a tua misericórdia, a tua benignidade na minha vida. Vejamos Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao 11. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então Paulo, mais uma vez aqui, inicia um processo de oração, e ele usa expressões que estão muito em paralelo com o texto de Efésios 3, 16 e 19. E ele fala, ó, que o vosso amor aumente mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes. Então, quando temos contato com a glória, nós passamos a discernir as coisas excelentes. Nós passamos a discernir o Senhor de uma forma totalmente diferente. Aleluia. Pode falar, Geraldo. O que me chama a atenção é em Levítico capítulo 16, 2, quando o Senhor falou com Moisés, disse, Moisés, fala para Arão, teu irmão, que não entre, né? O Espírito Santo não entra. E ele vestiu, né? Ele vestiu a veste local, né? E ali ele foi fazer sacrifício. O que me chama a atenção é que não aconteceu nada por isso. Eu disse, não entra. Né? Só
os filhos dele que sofreram. Eu nem sei se é para o Corinthians aqui, mas isso me chama muita atenção. Levítico 16, né? Eu vou analisar em casa com calma para depois tentar trazer algum comentário. Irmãos, a glória de Deus é tremenda. Ela pode ser sentida, ela pode ser experimentada. Valorize a presença. Se você quer a glória, valorize a presença. Entenda a riqueza da glória, que é uma experiência de, além de milagres, de operação sobrenatural, mas é uma experiência de discernir a bondade, a misericórdia, a grandeza do nome do Senhor, o temor no coração. Porque quando há o milagre, há o temor. Porque quando há o milagre, há a reverência. Porque a glória provoca o temor. A glória provoca um discernimento da presença, do Senhor, né? E por isso que precisamos buscar a glória e ter um ministério mais prodigioso em sinais. A perspectiva da glória na nova aliança. Nós temos, como o Jonas falou, o livre acesso à presença de Deus. Hebreus 4:16 e Hebreus 10:19 e 20 nos traz o desafio de entrarmos com ousadia no Santo dos Santos pela mediação de Jesus. E 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, veja que texto maravilhoso do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. E se o que desvanece teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, o que é que Paulo está falando aqui? Tendo essa esperança, precisamos ter mais confiança e mais ousadia no nosso ministério, no nosso falar, exercermos mais a nossa fé e buscarmos experiências palpáveis, sentidas com a glória de Deus, né? E para isso, irmãos, nós precisamos preparar o caminho do Senhor. Como João Batista veio, e a voz que clama no deserto, e os vales foram elevados, os montes foram rebaixados, o que era torto foi retificado. Nós precisamos aplanar os retos caminhos do Senhor para a glória de Deus vir e sermos canais na nossa vida. Valorizando a presença de Deus na nossa vida, nós vamos estar aplanando os retos caminhos do Senhor, vamos estar andando em santificação na presença do Senhor. Assim como Moisés teve um período de espera de 40 anos para iniciar o primeiro contato com a glória de Deus, que possamos ser perseverantes, que possamos esperar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, 5, que o processo de Deus para produzir perseverança, experiência e a esperança são as tribulações. Muitas vezes serão necessárias tribulações, provas, enfermidades, escassez, para que seja gerado em nós o caráter de Cristo, para que seja gerado em nós a esperança, a experiência, a perseverança. Então isso faz parte da academia, da escola de Deus, para termos o contato com a glória de Deus. Precisamos buscá-lo de todo o coração. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, fala que os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando um coração que seja totalmente dele, para que ele se mostre forte. Os olhos do Senhor estão à procura nas congregações da Assembleia de Deus, à procura de um crente que consagre o coração, que valorize a presença dele e que o seu coração seja totalmente dele, para que ele se demonstre forte na vida desse crente. Essa é a aplicação desse texto, né? Amém. Glória a Deus. Então que possamos nos levantar e andar numa postura de busca, como Moisés pediu a glória, que possamos pedir a glória, fundamentado na palavra, sabendo que isso vai nos trazer um discernimento espiritual,
da bondade, da misericórdia, da urgência de Deus. Ficamos de pé.